Alô pessoal, meu nome é Lorde Lazarus e eu sou um Drag King. E hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre o universo do transformismo Drag King. Então, por trás do Lorde Lazarus existe a artista LGBT Viviane de Paoli, e Viviane de Paoli se identifica como uma pessoa transgênero, não binária, transmasculina, bissexual ou pansexual, o que vocês acharem mais pertinente dentro de todas essas caixas que existem para definir a nossa sexualidade. Bem, sobre a minha infância e adolescência. Bem, a minha infância e adolescência foram um pouco turbulentas, mas não necessariamente como costuma ser para as pessoas LGBT em geral. Eu nasci num lar religioso, meus pais eram extremamente católicos, então com essa formação religiosa de fundo, lendo a Bíblia de capa a capa, indo à igreja aos domingos, e posteriormente meus pais eles aderiram a muitos outros credos, se batizaram em muitas outras crenças. Isso fez com que a gente não se relacionasse muito intimamente. Então a questão do meu gênero e da minha sexualidade foi uma coisa que a gente nunca conversou sobre, foi meio que um tabu. Mas eu sentia que por eu ter nascido sendo designada do sexo feminino, né, que hoje eu sei que eu não sou essa pessoa, mas eu fui uma pessoa que nasceu mulher, digamos assim, eu sou um AFAB, né, uma pessoa que foi designada mulher ao nascer. Eu fui criada pela minha mãe especificamente para ser essa mulher que a sociedade quer, essa pessoa para casar, para ter filhos, para cuidar da casa. E isso foi um estranhamento muito grande para mim, porque aos 9 anos eu já me sentia muito no universo masculino. Eu sempre coloco aspas quando eu falo masculino e feminino, porque gênero é uma construção social. A gente sabe que gênero é ficção, que na verdade nós não precisamos do gênero, nós não precisamos nos definir. Então sempre que eu falar em masculino ou feminino, eu vou estar colocando aspas, porque eu particularmente acho que gênero não existe, que a gente está aqui pirateando o gênero tanto, e o transformismo ele serve para isso também, ele é parte do transformismo, é piratear o gênero, é hackear o gênero e fazer essas brincadeiras de gênero também. Então, na minha infância eu fui uma criança extremamente sapatão. Eu era uma menina que gostava de brincar de carrinho, jogar bola. Eu fui atleta, joguei vôlei, joguei handebol, joguei basquetebol, porque sempre fui alta e sempre fui corpulenta. Então eu me entrosava mais com os meninos, eu gostava de falar de carro, eu gostava de falar de jogos de vôlei. Então os meus pais perceberam essa masculinidade em mim. E isso foi um problema, porque aos 13 anos, né, ali perto da menarca, primeira menstruação, aquela coisa toda, minha mãe começou a desconfiar que eu fosse uma pessoa LGBT e ela começou um processo de exorcismo na minha pessoa. E foi uma coisa extremamente dolorosa para mim, porque ela subtraiu todas as minhas roupas masculinas, digamos assim, minhas bermudas, minhas camisetas, meus bonés, e começou a me obrigar a usar roupas femininas, né, ditas por femininas, as saias, as camisas mais ajustadas. Começou a me fazer roupas também e queria que eu deixasse meu cabelo sempre comprido, queria que eu usasse maquiagem, que foi uma coisa que eu, né, nunca gostei de usar. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar com o transformismo, quando eu comecei a me montar, quando eu comecei a trabalhar no teatro, eu tive que ressignificar toda a minha relação com a maquiagem, porque maquiagem para mim era uma coisa que eu queria distância. Eu realmente não gostava de maquiagem, não entendia absolutamente quase nada de maquiagem. Então eu passei por não foi uma cura, né, uma cura gay, como a gente vê falar por aí, mas eu chamo sempre de exorcismo, assim. A minha mãe tentou exorcizar o meu gênero, né, a minha identidade de gênero do real, de dentro de mim aos 13 anos. Isso foi um processo muito doloroso. Eu lembro que a minha avó me acolhia muito nesses momentos. A minha avó em si não era uma mulher muito feminina. Ela casou meu pai de terno, ela usava calça jeans, usava camisa. E eu me lembro dela muito fazendo trabalho braçal, construindo galinheiro, fazendo
plantando e colhendo na horta, então sempre fazendo trabalhos ditos masculinos. Então minha avó sempre me impregnou essa sensação de que eu podia ser o que ela era, mas não necessariamente do jeito que a minha mãe queria. Então esse processo para mim foi um processo bem doloroso. A partir dos 13 anos me obrigaram a viver na sociedade com aquele gênero que eu tinha nascido, como uma mulher. E foi bem difícil para mim, como pessoa LGBT, ter que abraçar essa caixa da mulher por tantos anos, até os meus 23 anos, até eu poder sair do armário pela primeira vez, que daí também entra a minha história como drag king. Como pessoa LGBT, a minha maior dificuldade ao longo da minha vida foi e tem sido sair da caixa da mulher. Porque ao longo dos anos eu acabei desenvolvendo feições e um corpo muito apropriado ao feminino. Por um tempo eu fui uma pessoa bastante andrógena, eu consegui cultivar isso em mim. Depois de um certo tempo eu acabei deixando o cabelo crescer e eu tive uma carreira de modelo, então aprendi a me maquiar, aprendi a usar as roupas e acabei performando esse gênero, performando essa coisa feminina por muito tempo, e isso me doía demais, porque eu me sentia atraída por outras mulheres, por outras pessoas, e eu não conseguia, digamos assim, me encontrar, né? Então foi um processo triste. Eu também tinha que me esconder, porque os meus pais se separaram quando eu tinha 18 anos, e até os meus 18 anos eu tive que viver com os meus pais, os dois, e eles tinham uma vida extremamente tempestuosa. Então eu tinha que fingir em casa que eu era hétero, né? Aquela coisa toda, levar o namoradinho em casa, não ficar muito tempo com o namoradinho também, porque meu pai era bem caxias com esse tipo de coisa, mas tinha que mostrar para a família um homem, mas por trás eu estava me relacionando com outras pessoas, no caso mulheres, enfim, eu não gosto nem de definir homens e mulheres, porque hoje em dia a gente tem toda uma nova definição, né, para homens e mulheres. Então eu estava me relacionando com outras pessoas que não eram as pessoas que eles esperavam que fosse. Então, para eu me assumir transgênero, que foi o que aconteceu nos meus 30 anos, foi muito complicado, porque eu passei por uma gestação. Aos 27 anos eu fui mãe, e eu tenho um filho de 14 anos, que é meu melhor amigo, que é um menino maravilhoso, o Álvaro. Eu tive que sustentar essa gestação sendo transgênero, então foi muito difícil para mim. Inclusive isso não é segredo pro meu filho sabe que eu sou uma pessoa transgênero, meu marido sabe que eu sou uma pessoa transgênero, as pessoas ao meu redor sabem disso, e meu filho sabe o quão foi difícil para mim gestar ele e entrar nesse processo de maternagem sendo uma pessoa transgênero, me identificando como uma pessoa transmasculina. Então, ao longo da minha vida, se eu fosse elencar aqui, eu passei por muitas dificuldades, porque o pronome ela sempre bateu ali, né? E nem sempre é aquilo que você quer ouvir. A mulher sempre foi a coisa designada para mim, o gênero designado para mim, e nunca foi aonde eu me encontrei, dentro da caixa da mulher. Embora eu tenha grandes referências de mulheres e grandes mulheres fizeram parte da minha vida, eu não consigo me ver nesse lugar da mulher. Nunca consegui, nunca me vi, sempre achei, tanto que até os 9 anos eu achava que eu era um menino. E quando me disseram que eu não era um menino, eu tomei um susto enorme. E, enfim, foi uma jornada. Eu tenho 41 anos, então é uma baita de uma jornada para falar toda de uma vez. Mas não foi um processo necessariamente traumático. Eu não fui um LGBT que fui censurado abertamente pela família e tal. Todo mundo percebia, todo mundo sabia de alguma forma que eu era diferente, mas não necessariamente sofri aquele bullying em casa ou até na escola, até porque na escola, como eu era atleta, já era esperado de mim que eu fosse uma menina masculinizada. Então eu não sofri tanto esse bullying que muitos LGBT sofrem, né, lamentavelmente, mas eu sentia muita dor por não poder me assumir ser quem eu realmente era. Como eu descobri a arte drag, ou transformismo, como eu gosto de falar. Eu sempre gosto de falar transformismo porque é a palavra
do nosso idioma, né, da língua portuguesa do Brasil, do português brasileiro para designar a arte drag. Então eu descobri o transformismo quando eu tinha 6 anos de idade. Eu assistia ao show de calouros do Silvio Santos e lá tinha a apresentação das transformistas na época, né? Em sua maioria female impersonators, drag queens. E eu era simplesmente apaixonada por esse quadro do programa, eu assistia com meu pai, eu gostava muito. E eu me encantei por uma pessoa que se apresentava lá, que era a Diana Finsky, nosso querido e saudoso Eric Barreto. E ele era uma drag queen fantástica, maravilhosa. Ele fazia qualquer coisa, ele cantava, dançava, dublava, se transformava em cena e eu achava aquilo maravilhoso. Então com 6 anos aquilo me encheu a alma de uma forma que eu falei pro meu pai, é isso que eu quero ser quando eu crescer. Só que eram os anos 80, né? Então meu pai olhou pra mim, menina, né? Como é que você vai ser isso? Né? Que era uma arte que na época era mais popular entre os LGBTs, mais os homens, né? A gente, hoje, estudando história do transformismo, a gente sabe que as mulheres sempre estiveram no meio do transformismo, né? As mulheres trans, então elas são meio que as mães do transformismo. Só que as pessoas esquecem, existe um apagamento, existe uma invisibilização dessas pessoas transgênero no meio transformista. Então, meu pai achava que, assim, eu acho que você pode, mas não sei, vamos ver, né? E eu cresci com esse sonho. Eu morei perto de uma casa que foi uma casa de shows transformista, muitos anos, por 20 anos, chamada Marius House, em Santa Catarina, que foi onde eu nasci, morei por muito tempo. Então, eu passava lá na frente de carro, eu achava fantástico, as drag queens ficavam, assim, numa vitrine, fazendo aquela pose, dando carão, e eu parava lá na frente com meu pai. Meu pai, coincidentemente, era amigo do dono do lugar, então eu tive uma relação muito próxima com esses artistas na cidade onde eu vivi. A minha tia vendia cosméticos para eles e para elas, meu pai ia lá, o meu tio tinha um táxi e levava a fazer corrida com eles e com elas, e aquilo tudo me fascinava muito. Então eu sempre quis ser transformista, eu sempre quis fazer o que eu faço. Diferente da maioria das pessoas que descobriu o transformismo com o RuPaul's Drag Race, ou indo numa boate, vendo a apresentação de uma drag queen, principalmente no Brasil, um bate-cabelo, né, um show de dublagem glamurosa. Eu não, desde criancinha, eu sempre quis ser o que eu sou hoje, mas eu realizei esse sonho muito, muito, muito tempo depois. Eu comecei a me montar como drag king aos 21 anos. A minha primeira montação foi muito improvisada. Era meu aniversário de 21 anos e eu tinha chegado de um plantão no hospital. Eu trabalhei por 11 anos em hospitais, então eu cheguei de um plantão e eu estava arrasada, cansada, queria dormir, mas eu não sabia que estava me esperando uma festa surpresa feita pelos meus amigos e familiares. E daí foi muito legal, foi gostoso e tal. Então eu tomei um banho, me arrumei. E depois de um tempo que a galera bebeu, sabe como é que é festa, né? A galera bebeu, comeu, ficou ali. Eu falei, gente, eu preciso levantar essa festa, eu preciso animar, que eu sempre fui meio palhaço da família. Então eu fui lá, coloquei uma camisa masculina, amarrei uma gravata. Meu pai me ensinou a fazer nó de gravata com 16 anos. E eu coloquei um chapéu e peguei um violão e comecei a brincar. Entrei no meio da festa vestida de menino e comecei a brincar e tocar e a cantar, e todo mundo começou a rir, comecei a contar piadas, e eu acredito que esse tenha sido o meu debut como drag king. E só que foi assim, era uma brincadeira, esse personagem aparecia sem nome nas festas e tal, e divertia as pessoas. Só que com 23 anos, eu e os meus amigos, a gente resolveu fazer uma festa junina, uma festa caipira, uma quermesse, como o pessoal chama aqui em São Paulo. E eu e uma amiga, a gente faz aniversário em junho, e eles resolveram que nós íamos ser os noivos, né? Eu ia ser o noivo, ela ia ser a noiva do casamento, da quermesse, da festa. E eu resolvi adotar, então, um nome e construir uma persona. Então eu adotei o nome de Albert Victor, que na verdade é uma pessoa que realmente existiu lá em 1800 e alguma coisa, um príncipe. E eu me vesti, daí me caracterizei, me maquiei, fiz uma montaçãozinha um pouco melhor, e eu acho que ali, oficialmente, nasceu o que seria o Lorde Lazarus, né, na pele do Albert Victor, desse príncipe e tal. Daí a gente fez um casamento, tem fotos,
tem registro dessa montação. Isso foi em 2003, foi há muito tempo atrás, então eu acho que isso me faz um dos drag kings pioneiros no Brasil, tirando, acho que as pessoas que fizeram aparição em teatro, em meio impersonator. Eu acho que eu sou um dos primeiros drag kings que o Brasil teve, digamos assim. Acho que eu posso levar esse título. Eu sou uma pessoa que também trabalha como drag queen, né? Como minha primeira paixão foi uma drag queen, por muitos anos eu fiquei alimentando essa grande vontade de ser uma drag queen. A minha drag queen, eu não gosto muito de chamar ela assim, a minha drag queen, eu digo eu, né? Mas vamos tentar ser didáticos aqui. A minha drag queen chama Lady Lazarus e ela é bastante diferente do Lord Lazarus, porque ela parece uma bonequinha, assim, mas não se engane, porque ela é uma bonequinha com trevas no coração, assim, então ela sempre vai aprontar alguma coisa trevosa. Então convido vocês todos também a conhecerem a minha drag queen. A Lady Lazarus, eu digo que ela existe desde sempre, porque desde que eu me apaixonei pelo Eric Barreto na TV com 6 anos de idade, eu sinto que ela tá dentro de mim. Então a minha drag queen existe desde que eu me apaixonei pelo Eric Barreto aos 6 anos de idade. Eu sei que parece pretencioso falando assim, né? Mas é a verdade. Eu me sinto drag queen desde sempre. Isso é uma coisa meio que maravilha. E drag king foi uma coisa que eu passei a explorar com 21 anos, né? E um pouquinho mais seriamente aos 23, e estamos aí fomentando e trabalhando nesse cenário drag king. Eu queria deixar aqui para vocês, eu sei que, né, é difícil encontrar no Brasil literatura que fala do transformismo, mas eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês, talvez a gente possa deixar por escrito também, que eu li a biografia da Rogéria, né, uma mulher mais um pouco, acho que é isso, que foi uma travesti transformista que atuou nesse espectro do transformismo, e a Rogéria para mim foi uma grande referência também na arte transformista. Tem a biografia da Silvete Montilla, né, uma das maiores representantes do transformismo brasileiro, mais de 30 anos de carreira. Inclusive eu tive a grande honra de ser entrevistado pela Silvete no quadro Espuma com Montilla. É só ir lá no canal dela procurar por Lady Lazarus que vocês vão achar. Foi muito especial conhecer a Silvete, e ela foi no meu espetáculo. Eu tenho um espetáculo de drag queens e drag kings e tudo mais, que é o Drag Night Show, que já estreou aqui em São Paulo em 2019. E também tem... Eu recomendo sempre que leiam Judith Butler. Qualquer livro dela é sempre muito, muito bem-vindo nessa questão de gênero. Eu também recomendo Letícia Lans. Tem o livro dela, O Corpo da Roupa, que fica disponível no Mercado Livre, numa conta dela mesmo. Você compra direto da Letícia. A Letícia é uma mulher trans, ela é especialista em gênero, e ela é uma pessoa incrível. Ela tem um canal no YouTube também, vocês podem procurar por entrevistas ela falando sobre gênero. Eu assisti uma palestra dela em Balneário Camboriú, onde eu morava, e foi transformador. Inclusive eu tomei uma frase dela que eu levo para a vida. Eu sempre digo que a Viviane, a pessoa por trás do drag king e da drag queen, é uma criatura de si mesma, ela não tem gênero, né? Então eu acho isso muito libertador. Eu gosto muito da Letícia, então tem o livro dela, O Corpo da Roupa. Eu também tenho esse livro. Tem os livros do João W. Neri, nosso ídolo maravilhoso. Infelizmente não está mais conosco nesse plano, mas ele tem o livro da vida dele, né, que é uma autobiografia que também eu recomendo. Tem o Velhice Transviada, onde ele fala não só da sua velhice, uma pessoa que pôde envelhecer como transgênero no Brasil, né, como homem trans, nosso primeiro homem trans assumido e com cirurgias e tudo mais, como ele gostava de se referir, transhomem, né, transhomem. E também tem depoimentos de outras pessoas trans brasileiras que passaram, né, da margem dos 35 anos, os fatídicos 35 anos, que ainda é a média de vida do transgênero, da pessoa transgênero no Brasil. Então, esses livros todos são livros muito bons
e que falam de pessoas que exploram, que falam de pessoas trans, que falam de gênero e que falam de transformistas, que também ambas são LGBTs, que eu citei aqui, e uma é trans e uma é um homem gay, que no caso a Silvete, né, o Silvio. E também tem esse livro aqui, chamado Drag, The Complete Story, do Simon Dunham, e ele tem, olha só, um capítulo inteiro dedicado aos drag kings, que é também conhecido como butt drag, tá? Quando alguém falar butt drag, tá falando de drag king, gente, não fiquem assustados não. Então assim, aqui fala de muita gente bacana, que tem o Adam Al, né? A gente costuma seguir ele no Instagram. Então tem vários exemplos aqui, tem a história dos main impersonators no teatro, como começou, as manifestações. O Moby Dick, que é a pessoa responsável pelo Drag King History, não só o Instagram, mas o site agora, né? Tá também fazendo um show com drag kings estadunidenses, que tem mais de 25 anos de carreira, muito interessante o projeto dele. Enfim, tem muita coisa legal nesse livro. Esse livro não é barato, né? Custa uma peruca, digamos assim, para quem é drag queen ou drag king vai imaginar, mas vale a pena, viu? Eu recomendo, ele tá em inglês, né? Então você tem que ter um certo domínio de inglês para ler, mas é importante porque foi um dos livros que eu encontrei falando sobre drag kings e que estava acessível, que dava para comprar ainda, né? Eu comprei online, ele é importado, e que ainda está acessível para a gente saber um pouquinho mais sobre kings. Não só kings, aqui fala sobre drag queens negres, fala sobre a militância drag, a história como um todo da arte transformista, com foco, claro, em certos períodos de tempo e também mais nos Estados Unidos, o movimento, né, a cultura ballroom, RuPaul e tudo mais. Tem um quesinho, tanto que é a Violet, que tá aqui na capa. Então, assim, quem puder deixar de comprar uma peruca ou fazer um figurino bonito para comprar esse livro, eu tenho certeza que vai acrescentar muito no seu estudo e na sua história como transformista, ou até como amante da arte drag, como, sei lá, curioso, como estudioso, para quem estuda gênero, para quem estuda drag, a gente que trabalha como drag king, como drag queen, como transformista, a gente recebe muito estudante, né? Os estudantes sempre estão procurando a gente para dar entrevistas, eu já ajudei em muito TCC, já dei muita palestra, então é importante a gente buscar por essas pessoas. Então quem quer estudar gênero, quem quer estudar pessoas transgênero, quem quer estudar drag queens, claro, tem outras biografias, outros artistas, né? Poderia fazer uma lista imensa aqui do que eu já li, do que eu conheço, mas esses são algumas sugestões que eu deixo aqui e creio que é isso. Convido vocês a ler também e quase que eu esqueço, tem um canal maravilhoso no YouTube chamado Arquivo Transformista. Vou tentar deixar por aqui também, vamos tentar deixar aqui para vocês. Procurem esse canal, inscrevam-se nesse canal, e porque a pessoa por trás desse canal, que eu não conheço, mas é uma pessoa incrível, colocou lá um arquivo imenso do nosso transformismo, das nossas transformistas, fazendo shows no Silvio Santos, na Hebe, em todos os lugares. Tem muito da história do nosso transformismo lá. Diana Finsky, Eck Barreto, que é a pessoa que eu gosto tanto, Luísa Gasparelli, Marcinha do Corinto, nossa, muita gente, Laura de Vison. Então vocês vão conhecer, nós já tínhamos uma drag monstra aqui no Brasil, lá no meados dos anos 70, 80, então assim, a gente já estava muito na frente do RuPaul's Drag Race, então nem tudo se resume ao RuPaul's Drag Race, né? Nem tudo se resume a Drácula. Então eu convido vocês a conhecer esses artistas incríveis no Arquivo Transformista. E conheçam também a minha Queen.
Eu tenho um canal no YouTube, se inscrevam lá e deem uma força pra mim também. Eu costumo postar os shows que eu faço nas lives e nos shows digitais que a gente promove lá no meu canal, além de outras coisas. A ideia de criar um concurso de drag kings veio dessa vontade de se sentir representado e dessa vontade de fazer com que os drag kings adentrassem ao mainstream também, conseguissem ter mais trabalho, conseguissem aparecer e ser uma forma de arte tão válida como as drag queens, como as drag queers, como as monster drag, enfim. Então, o que eu senti no drag king é que ele não recebe ainda, especialmente no Brasil, o respeito, né, que ele merece. Nos Estados Unidos, quando o London Cider ganhou o Dragula, o pessoal começou a prestar mais atenção em drag king, né? Começou a surgir os Instagramers, né? O pessoal que faz show e começou a se estudar. E na verdade, a manifestação drag king ela é tão antiga quanto as drag queens, né? Os drag kings, eles estavam nos clubes, nos teatros e tem um Instagram muito bom que eu vou deixar aqui, que é Drag King History. Eu acho que todo mundo deveria seguir, inclusive as drag queens, para conhecer um pouco mais a nossa história, que conta história de manifestações drag king ao longo da história da humanidade, digamos assim. Então tem registros de 1200, 1300, 1700, de cabarés, de manifestações incríveis. Mas, assim, o drag king mesmo, oficializado, ele veio lá, né, no final ali dos anos 70, digamos assim. Ele virou uma coisa mais popular, já tinha muita gente se montando e tal, especialmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil era uma manifestação, assim, que se existiu, eu não via, assim, não me recordo de nenhum drag king que tenha me cativado, e eu gosto muito de transformismo. Então, nos Estados Unidos eu lembro de que já tinha muito esse tipo de manifestação artística. Então eu senti essa necessidade, porque a gente tem pessoas estudando o transformismo drag king no Brasil. A gente tem em Curitiba o coletivo Kings of the Night, a gente tem o coletivo de teatro Bacurinhas em Minas Gerais, a gente tem aqui em São Paulo Dom Valentim, a gente tinha eu em Santa Catarina, então assim, só que tá tudo muito esparso, muito reduzido e com pouco spotlight, assim, pra gente. Então eu pensei, por que não unir essa galera e fazer um concurso? Porque a gente tem concurso de drag queen o tempo todo. Então eu pensei, por que a gente não bota os king também pra competir aí, pra ver quem é que vai sair né, quem vai ser o primeiro drag king coroado do Brasil. E essa ideia já vem em 2018, 2019, amadurecendo, conversando com as pessoas, né, pessoas interessadas. Infelizmente é um projeto que quase ninguém quis investir dinheiro. Na verdade, só quem investiu foram os meus amigos e parceiros da Plasticine Produções, que é a minha produtora. Então foi bem difícil colocar isso de pé. E quando a gente finalmente colocou para estrear em 2020 no teatro, e aconteceu no Teatro Maria Della Costa por uma noite o concurso, veio a pandemia e a gente precisou cancelar. E nesse período de pandêmico, as pessoas começaram a falar, por quê? Porque vieram as lives, aí vieram os shows transmitidos, né, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, e as pessoas começaram a falar, por que você não faz online? Faz online. Eu comecei a receber pedidos de todo lugar do Brasil, daí eu falei, tá, vou erguer esse projeto, vou me arriscar. E daí eu resolvi fazer. Em 2021 a gente fez o King of Kings, que foi o primeiro concurso de drag kings do Brasil e que contou com 22 participantes de todo o Brasil, meninas, meninos, cis, trans, não binários, transmasculinos, e foi maravilhoso. 20 pessoas chegaram na final e o grande vencedor do concurso foi o senhor Rudy Fiamino, que é de Suzano, aqui em São Paulo, e nós tivemos em segundo lugar Romeu, do interior de São Paulo, e tivemos em terceiro lugar Chernobyl, de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Então foi um concurso maravilhoso, lindo, todo feito no YouTube. A gente fez 3 grandes desafios e eu tive 2 parceiros, que foi o Drag King Sem Nome e o Pietro Lamarca, que participaram comigo, né, dessa empreitada.
e a gente conseguiu fazer desse concurso um absoluto sucesso, tanto que isso reverberou, que foi parar em vários lugares, e já fiz muita live falando sobre o concurso, já dei entrevistas, e agora eu tô aqui conversando com vocês mais um pouquinho, já falei em festival sobre o Transformismo Drag King. E a gente pretende continuar fazendo o concurso todos os anos, inclusive, né, se um dia o Covid deixar, a gente vai também fazer ele presencialmente, que é o meu maior sonho. Eu não sinto que os drag kings têm a visibilidade que merecem. Eu não sinto que eles têm as oportunidades que merecem ainda, infelizmente. Claro que a gente tá aí em, sei lá, 17 meses de pandemia, não sei, vou chutar, mas a gente tá, sei lá, mais para quase 2 anos de pandemia. Então, nesses tempos pandêmicos, tá difícil avaliar essas oportunidades. Nós tivemos pessoas que o coletivo Kings of the Night tem manifestações, fez durante esse período, Dom Valentim, Rupão fizeram oficina, né, teve gente palestrando, falando sobre o assunto. Eu acho que é o pessoal da Mostra Internacional Drag Kings, se não me falha a memória. Então, assim, a gente teve drag kings, teve gente nascendo, teve gente descobrindo a arte, se montando, tanto que Rude Fiamino, que foi o nosso vencedor do concurso, é um drag king ainda de quarto, né? Nunca estreou no palco, produz apenas conteúdo audiovisual, Então, assim, ainda as coisas são muito experimentais. Então, aqui em São Paulo, eu sem ser Dom Valentim, que é um pioneiro aqui, né? Inclusive, procurem conhecer Dom Valentim, trabalhando nas festas, na Rebobinais, na Desculpa Qualquer Coisa e em outros eventos. Eu não vi outro drag king, né? Eu vi alguns meninos arriscando fazer um boylesque, uma coisa assim, mas não vi muitos AFABs, não vi muitas pessoas, muitas meninas, muitos transmasculinos se arriscando. Então eu acho que a gente não tem oportunidade. Eu trabalhei na Missa Negra LGBT como fotógrafo, trabalhei na Resistência Transviada, no Festival Resistência Transviada como fotógrafo, me apresentei uma vez na Missa Negra LGBT, trabalhei na festa Rebobinites como Gogo Drag, mas também com Dom Valentim. Mas os jobs que eu fiz como King, trabalhei na festa Goth Queens, que teve infelizmente só 2 edições, foram muito poucos, né? Pelo menos aqui onde eu tô agora, aqui em São Paulo. Eu recebi algumas oportunidades fora daqui, daí eu viajei, fiz shows e tal, e eu senti que depois do Dragon, depois do London Cider, a gente foi mais notado, né? Começou o buzz ao redor dos drag kings. Onde estão, né? Quem são? Onde ficam? O que fazem? Então eu senti que houve uma curiosidade das pessoas em conhecer. E recentemente a gente teve um programa de TV que é Nasce Uma Rainha. E no Nasce Uma Rainha a gente teve o Carlão Sensação, né? Que foi montado pelas queens, a Glória Groove e a Alexia Twister. Então, essa coisa do Carlão também trouxe mais um reverberar para a cena, mais oportunidades eu não vejo. Tanto que a parada LGBT de São Paulo, que é a maior do Brasil e uma das maiores do mundo, eu acho que trouxe minutos de Carlão Sensação e 2 minutos sobre transmasculinos, né? Transmasculines em geral. Então, assim, a gente ainda não vê aquela representatividade, não vê oportunidade. Eu, particularmente, não fui convidado para esse evento, estou esperando o convite. Então, eu sinto que essa cena ainda precisa se abrir, que as pessoas precisam começar a olhar para o drag king como uma atração tão válida quanto a drag queen, como as outras manifestações transformistas drag, né? Um drag king, ele pode fazer de tudo, ele dubla, ele dança, ele faz stand-up, ele canta, ele pode ser um mágico, eu tenho drag king mágico, eu conheci um. Então, assim, tem burlesco, então tem muita coisa que os drag kings podem fazer, são atrações completas, e nós temos drag kings maravilhosos no Brasil e fora dele, e eu sinto que ainda é uma cena bem restrita, um pouco fechada, e que as pessoas ainda têm um pouquinho de preconceito.
na hora de falar de drag king, na hora de contratar um drag king, porque principalmente dentro da cena LGBT, né? Quando a gente sai do cenário LGBT, queens ou kings, ou qualquer outra manifestação drag, a gente vira uma coisa, como é que eu posso dizer, um motivo de curiosidade, né? É bem comum o pessoal hétero, friendly, contratar a gente para eventos e tal. E dentro desse universo eu sinto que, por falta de conhecimento, a gente recebe um respeito que às vezes dentro da nossa comunidade não tem. Então, assim, podemos abrir aqui um debate, né? Fica aí essa provocação para vocês, mas eu já vi LGBT dizendo que drag king não era uma atração tão boa como a drag queen. E isso não é verdade. Isso é falta de... Eu vou dar o que dizem aqui em São Paulo, o benefício da dúvida para essas pessoas e conhecerem, contratarem drag kings para suas festas. Porque o drag king, ele pode tudo. Nós temos aqui em São Paulo também o Alan King, que é circense, o próprio Dom Valentim é do circo. Eu sou uma pessoa que canto, que danço, que faço comédia, que apresento, que dublo e exploro bastante a coisa monster também, né? O Lorde Lazarus tem esse lado vampiro, tem esse lado zumbi, que vocês vão, se vocês forem buscar pelos meus shows, vocês vão ver que eu exploro bastante isso, essas mazelas humanas. Então, assim, a gente tem todo tipo de drag king, gente. Do que vocês quiserem, como vocês quiserem, vai ter um drag king que vai fazer um show pra encantar você. Então, assim, eu acho que é só questão de abrir um pouquinho a mente e não achar que drag king é só uma pessoa vestida com roupas masculinas. Vai muito além disso e não tem nada a ver com isso, né? Transformismo já deixou de ser uma pessoa se vestindo com roupas de outro gênero, não é mais isso, né? É uma forma artística muito ampla e que permite que todos possam explorar isso. Eu espero que depois que tudo isso acabar, né? A gente tá falando isso faz mais de 1 ano e meio, eu espero que depois desses tempos pandêmicos a situação mude para os performers que exploram o transformismo drag king, que eles tenham oportunidades, né? Que eles e elas tenham oportunidades de se apresentar em grandes baladas, em festas, em eventos. Eu acho que a gente já não vai começar com grandes festas e eventos, a gente vai começar com pequenos distanciamentos e protocolos, mas mesmo nesses eventos eu acho que as pessoas deveriam dar a chance para os drag kings. Eu não sinto essa abertura ainda, mas eu espero que a gente consiga construir uma ponte sólida para isso até lá. Última pergunta. Que recado você deixa para quem quer começar a fazer drag king? Você quer começar a se montar de king? Você quer começar a explorar o transformismo drag king? Se joga, vambora, vem comigo. Eu particularmente costumo oferecer dentro da produtora, da Plasticine Produções, da minha produtora, que é uma produtora artística e cultural, várias oficinas de montação. A gente faz oficina de maquiagem, a gente faz oficina de monster drag, a gente já fez oficina de tudo que vocês imaginar, de dança, de performance. Então a gente procura promover isso. Tem outras pessoas que estão oferecendo imersões, oficinas, cursos, palestras e falas ao longo do Brasil. É só pesquisar, a gente pode deixar aqui umas referências para vocês também. É só se jogar, gente. Vai lá, se você quer fazer um male impersonator, fazer uma coisa mais masculina, mais, né, pautada no homem, nesse homem aí que você conhece. Se você quer brincar com a masculinidade tóxica, que os drag kings gostam muito de explorar isso, vai lá, pinta o bigode, amarra o cabelo, bota o seu colete, bota o seu terno e se joga. Se você quer explorar mais uma persona diferente, se você quer partir para a linha mais cosplay, fazer uma pintura facial, se joga. Se você quer fazer como eu particularmente, a minha persona é uma persona delicada. Lorde Lazarus é um cara delicado, é um cara que explora outras masculinidades, não necessariamente a masculinidade padrão, não necessariamente a masculinidade tóxica, né? A história do Lorde Lazarus, se vocês quiserem conhecer, a gente pode me falar sobre ela posteriormente. É uma história recheada de homens, não necessariamente hétero, e em grande maioria não hétero. Então, assim, o Lorde Lazarus é inspirado em personagens e pessoas
que não seguem essa linha de masculinidade. Eu acredito numa masculinidade delicada, diferente, desconstruída, não tanto, né, mas desconstruída. Uma das coisas que mais me deixou feliz nesses últimos tempos foi ver o Gottmik, né, drag queen, que é um homem trans, participando do RuPaul's Drag Race, que é o maior reality de transformismo do mundo, né? Então, e ele fala isso, ele como homem trans, ele é gay, né? Ele é homossexual, ele reflete essa homossexualidade, essa feminilidade, digamos assim. Ele gosta dessa afetação e eu acho lindo isso, né? Porque existem várias masculinidades. E como nós, pessoas trans, deixamos de ser classificados como pessoas doentes e hoje somos seres humanos buscando por nossos direitos, nossa liberdade de expressão e respeito na sociedade, a gente tem direito de explorar essas masculinidades que são as masculinidades transgêneras, que são as outras masculinidades dos meninos que são outros meninos, né? Então eu gosto muito de explorar isso. Eu acho que essa coisa da androginia, de jogar com personagem, uma persona, né? Porque drag é uma persona, tem toda essa coisa, não só um personagem. Pode ser um personagem se você quiser, pra você tirar, vestir e colocar o que você quiser, mas também pode ser um pedaço de você, como é no meu caso. No meu caso, meu drag king nasceu de uma expressão de gênero. Eu quis me vestir desse jeito, eu quis colocar tudo isso pra fora porque eu não podia colocar pra fora. Então, primeiro ele foi uma expressão de gênero, depois ele virou aquela vontade de manifestar aquela coisa da infância lá atrás, né? Daquela menina que sabia que não era talvez uma menina, né? Que já se descobriu uma pessoa transgênero já com 9, 10 anos e que teve que guardar isso por muitos, muitos anos. E hoje eu vejo como uma total expressão de arte, mas ainda vinculada ao hackear gênero, né? Gênero nada mais é do que um dispositivo que a sociedade incute em você para controlar você. Então, a partir do momento que você para de pensar sobre gênero, de se categorizar, de se encaixar e assumir quem você é, que você gosta de pessoas, que não importa que pessoa é, você se sente muito mais confortável com você mesmo, com você mesma, com você mesma. E é isso que a arte acaba por endossar. Eu, como drag king, eu me sinto feliz, eu me sinto realizado, eu me sinto explorando essa masculinidade que eu acho bonita. Que sempre, quando eu olho para um menino, seja cis, seja trans, eu acho mais bonito quando ele tá assim. Então, o meu king é em homenagem aos homens que eu admiro. Mas você pode sim pegar os boy lixo, explorar eles também, fazer piada deles, né? Principalmente os héteros, eles estão aí pra isso. Você pode fazer o que você quiser, você pode criar um palhaço, você pode criar uma persona burlesca, uma persona stripper que explora o corpo, né? Que é o corpo da pessoa trans masculina, da mulher, é um tabu da mulher cis, da mulher trans. Então, assim, todo mundo pode se montar também. Eu sempre gosto de frisar isso. Você pode ser homem, mulher, cis, trans, não binário. Você pode explorar arte drag. Você pode ser drag king, drag queen, drag monster, drag queer. Você pode ser o que você quiser. Então, para quem tá começando, eu sempre falo para pensar em quem você gosta, em quem você não gosta, juntar essas coisas, fazer uma mistura e jogar para dentro de você, né? Pensar quais as masculinidades que eu gosto, quais as que eu não gosto, o que eu posso fazer com elas. Se você quer criar um palhaço, quer criar um king circense que faz lira, que faz tecido, que faz malabares, que, enfim, trapézio, crie, seja livre, que dança, que faz stand-up, que canta, você tá livre para criar do jeito que você quiser. E se você quiser participar de uma atividade formativa, a gente está promovendo essas atividades também na Plasticine Produções. Vamos colocar aqui, vamos deixar aqui de preferência para vocês verem. E também tem em outros lugares do Brasil
a gente tem outras pessoas também oferecendo essas formações. Você pode buscar pelo coletivo Kings of the Night. Eu esqueci de citar, tem o Piratas de Gênero no Rio de Janeiro, é que as oficinas deles são mais amplas, envolvem mais gente. Eu acho que durante a pandemia não tem acontecido, mas o Piratas de Gênero é um coletivo pioneiro no Brasil, né, com essas experimentações de gênero. Então tem o Piratas de Gênero no Rio, tem a Kings of the Night em Curitiba, Paraná. Aqui em São Paulo temos nós e seguimos. Em Minas Gerais tem as Bacurinhas e a gente espera que esse movimento drag king tome conta do Brasil inteiro e que quando a gente poder voltar a se reencontrar e apertar a mão numa festa, num bar, numa boate, num lugar de acolhimento LGBT, vocês vejam também drag kings e apreciem show e arte drag king. E é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. E fica aí o convite para vocês conhecerem um pouco mais do Transformismo Drag King, dos drag kings brasileiros. Sigam esse pessoal, sigam a mim, me acompanhem, valorizem aí a arte. Agradeço pelo convite de estar aqui falando com vocês e espero que a gente se veja muito em breve. E esse é o abraço que fica aí para todo mundo que está assistindo de Lorde Lazarus.